Olá pessoal, mais uma aula aqui, vamos para mais uma aula aqui, nossa sequência de aula de José Alto Figueiredo aqui. Vamos prosseguindo com as nossas aulas. Falamos hoje da velocidade escalar média no movimento uniformemente variado e a equação de Torricelli no movimento uniformemente variado, pessoal. Vamos falar um pouco desses temas e vamos tentar entender um pouco também. Para a gente não só falar, não só ver, mas também aplicar e pôr em prática, para a gente aprender. O importante é a gente aprender, viu? Pessoal, temos aí essa equação. Essa equação é a equação da velocidade escalar média no movimento, uniformemente variado, da qual a gente está falando, viu? Essa equação ela nos diz que a velocidade escalar média do movimento uniformemente variado é igual à média aritmética entre as respectivas velocidades escalares e instantâneas. Essa equação, pessoal, ela é uma equação muito importante para nós, porque com essa equação nós podemos resolver problemas utilizando essa expressão sem ter o valor da aceleração, sem a gente ter o valor da aceleração dado na expressão. Ou seja, ela serve para resolver o problema que não nos dão e nem nos pede a aceleração do movimento. Ok? Então nós vamos trabalhar essa equação para isso e entender ela, a importância dela, dessa equação da velocidade escalar média no movimento uniformemente variado. Aí nós temos aí um exemplo. Esse exemplo básico onde a gente trabalha com essa equação. Em movimento uniformemente variado, as duas equações horárias são conhecidas e válidas no SI. Aí nós temos aí o exemplo, V igual a 3 mais 4T. Nós temos aí esses termos. S igual a 1 mais 3T mais 2T ao quadrado. Considere os seguintes instantes de tempo. T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 5 segundos. Determine a velocidade escalar correspondente aos dois instantes. A seguir, calcule a velocidade escalar média usando os valores obtidos. E aí, o que a gente tem aí? A gente tem essa equação em si, o uso dessa equação. E nós vemos aí que para a gente definir essa equação, basta substituir os termos dados na equação da velocidade. Basta somente a gente substituir os termos dentro da equação pelos números que a questão nos dá. Entendeu? Então é isso. É um processo muito simples, onde a gente tem aí V igual a 3 mais 4T. E temos T1 é igual a 1 segundos, onde V1 é igual a 3 mais 4 vezes 10. Multiplica, V1 é igual a 7 metros por segundo. E assim sucessivamente. É claro, é um exemplo bem claro. Não tem dificuldade alguma no uso dessa equação. Temos a letra B. Determine as abscissas respectivas para os dois instantes. A seguir, calcule a velocidade escalar, agora usando os dois valores, S1 e S2, a qual ele nos dá lá em cima na questão. S1 e S2. Basta somente substituir os tempos dados na equação de abscissas. Mesma coisa, a gente tem os dados
a questão nos traz os dados, nós temos a equação, jogamos na fórmula e somente fazemos a substituição. É um processo bem simples. A gente tem aí S igual a 1 mais 3t mais 2 vezes t ao quadrado. T1 é igual a 1S, sendo S1 igual a 1 mais 3 vezes 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado. Fazendo essas multiplicações no S1 é igual a 6 metros. Então, basta somente substituir os tempos dados na equação das abscissas. Não tem bicho, é um processo muito simples na qual a gente está vendo aí. E temos também a letra C. Compare os resultados obtidos para a velocidade de escala média em cada item. E aí a gente tem aí, comparando-se os dois resultados, verificamos que são iguais, o que só comprova a nossa teoria. Muito interessante isso, muito importante. Só comprova a nossa teoria. E temos aí velocidade média igual ΔS sobre ΔT. V1 mais V2 ao quadrado. Essa equação é válida para o movimento uniformemente variado. Tudo bem, pessoal? Pessoal, e aí o que a gente tem aí? Essa equação. Essa equação, pessoal, essa equação é a fórmula da equação de Torricelli. Como a gente anunciou aí no começo da nossa aula, vamos conhecer a equação de Torricelli. Então essa é a chamada equação de Torricelli. Onde temos aí V ao quadrado igual V0 ao quadrado, ou seja, V inicial ao quadrado, mais 2A vezes ΔS, pessoal. O que significa o V aí? O V é a velocidade final, que é dado em metros por segundo. O V inicial, V0 é o V inicial. O A aceleração, dado em metros por segundo ao quadrado. E o ΔS, pessoal, é o nosso espaço percorrido, que é dado em metros. Pessoal, agora nós perguntamos para que serve essa equação. Essa equação, pessoal, ela é muito importante para nós na física, para nós resolver alguns problemas da física. Essa equação ela nos permite realizar cálculos em situações nas quais faltam as informações referentes ao tempo inicial e ao tempo final também do movimento. Porém, existem dados sobre velocidade inicial, velocidade final, aceleração e distância percorrida. Conectando esses valores de velocidade e espaço de forma direta, o método facilita o cálculo, tornando o processo mais direto e assertivo. Desse modo, pessoal, mesmo nos casos em que o intervalo de tempo não é informado, é possível determinar grandezas com velocidade inicial, velocidade final, aceleração e também deslocamento. Essa determinação é possível graças à utilização da função horária da posição e também a função horária da velocidade. Certo? E temos aí também essa equação, a qual acabei de falar, é a equação do movimento uniformemente variado. Essa é a equação do movimento uniformemente variado. E aí, para chegar a essa equação, é preciso isolar T na segunda equação e fazer a substituição na primeira equação. Assim teremos a equação de Torricelli. Ou seja, pessoal, para obtermos a equação de Torricelli tirar a equação de dentro da equação do movimento, o que temos aí? Somente substituição dos termos. É somente a substituição dos termos.
e nada mais. Temos um exemplo bem simples aí, onde a gente usa a equação de Torricelli, muito simples e fica bem mais prático usando a equação de Torricelli. Um trem corre a velocidade de 20 metros por segundo. Quando a máquina vê um obstáculo de 50 metros à sua frente, a desaceleração mínima que deve ser dada ao trem para que não haja choque é de... Aí nós temos aí o uso da equação de Torricelli. V ao quadrado igual V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Substituindo os termos. A gente somente substitui esses termos dessa equação. 0 ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado, que é a equação que o problema nos dá, onde diz um trem com uma velocidade de 20 metros por segundo. 20 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 50 metros, que é o limite que o trem tem que frear para que dá a desaceleração para que não haja choque. 50 metros. Então o zero é igual a 20 ao quadrado é 400, mais 2 vezes A, que é o 50, é 100, vezes A. Cortando aí, fazendo a substituição, o que a gente tem aí? Tem uma desaceleração, pessoal, de 4 metros por segundo ao quadrado. Por que uma desaceleração? Sinal negativo, a gente já falou disso nas nossas aulas anteriores. Sinal negativo é sinal de desaceleração, tudo bem? E temos esse problemazinho aí. Temos um problemazinho aqui para a gente entender melhor também. Um automóvel percorre uma rodovia com velocidade inicialmente constante, igual a 80 km por hora. O motorista do veículo avista um radar e reduz sua velocidade para 60 km por hora, percorrendo nesse trajeto uma distância igual a 20 metros. O módulo de desaceleração sofrida pelo automóvel nesse percurso foi de aproximadamente... Nós temos letra A, 54 metros por segundo ao quadrado, 75 metros por segundo ao quadrado. Letra C, 25 metros por segundo ao quadrado. Letra D, 11 metros por segundo ao quadrado. Letra E, 15 metros por segundo ao quadrado. O que nós temos aqui é a resolução dessa questão. Isso é muito importante prestar atenção nessa resolução, onde a gente usa aí essas equações. A gente faz o uso dessas equações aí, as quais a gente acabou de falar. Então a correta é a letra A da questão, 54 metros por segundo ao quadrado. E a gente tem aí a descrição, com o passo a passo dessa questão, resolução passo a passo dessa questão. Como o tempo necessário para a desaceleração do motorista não foi fornecido, a determinação do valor da desaceleração pode ser feita pela equação de Torricelli, onde V inicial é igual a 80 km por hora, que é igual a 22 metros por segundo, velocidade inicial. O V é igual a 60 km por hora, igual a 16 metros por segundo, velocidade final. ΔS, que é o espaço da frenagem. A gente tem aí a montagem da equação de Torricelli, logo em seguida a substituição dos termos. E por fim nós temos aí que A igual a 5,7 metros por segundo ao quadrado. Onde a gente tira a nossa dúvida aí que a letra certa é a letra A.
Portanto, o sinal negativo para a aceleração deve-se ao fato de o valor da velocidade diminuir em função do tempo, o que classifica o movimento em retardado, em que a aceleração é negativa. Tudo bem, pessoal? A igual a 5,7 metros por segundo ao quadrado. Aí nós temos outra questãozinha aí. Determine a aceleração de um veículo que, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora depois de percorrer 30 metros. Letra A, 10 metros por segundo ao quadrado. Letra B, 15 metros. Letra C, 20 metros. Letra D, 25. Letra E, 30 metros por segundo. A letra certa é a letra B. E nós temos o passo a passo dessa questão, onde diz: a aceleração pode ser definida após a aplicação da equação de Torricelli. Temos aí nas duas questões que eu acabei de mostrar para vocês o uso da equação de Torricelli. É uma equação muito boa, facilita muito mesmo esses cálculos. E onde a gente tem aí somente a substituição desses membros. 30 ao quadrado é igual a 0 mais 2 vezes A vezes 30. Letra A, 15 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado pela atenção de hoje. A nossa aula hoje é essa. Eu agradeço a todos que assistirem essa aula. Por hoje é só. Obrigado, viu?